Adolescente não dorme na hora certa. Se você está passando por isso, esse é o tema da live de hoje. Então fica aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou Soraya, eu sou médica. Nesse canal aqui eu falo sobre as transformações da adolescência e como lidar com elas. De segunda-feira eu tenho a live da série, eu tenho uma série chamada Adolescer. Na série Adolescer eu abordo temas sobre adolescência, tá? Então, temas de transformações físicas, de transformações emocionais desse período aí do adolescer. Então, se você está passando por isso, fica aqui comigo e tem várias lives salvas aqui no feed também, tá? Então, se você tiver, com alguma... Ai, Soraya, será que tem live de tal? Será que tem live de tal? Tem muita coisa, mais de um ano aqui gravado de lives no feed. E hoje eu vou fixar aqui o tema. Ops! Não veio. Peraí, deixa eu tentar copiar de novo. Copiei e não veio. Então, meu adolescente não dorme na hora certa. Se você estiver passando por isso, conta aqui pra mim. Vai dividindo a sua experiência aqui comigo e com as outras mães pra gente ir conversando, tá? Nas lives eu costumo trazer sempre... Ai, não separei minha lousinha. Eu costumo trazer sempre a base do método POC. O que é esse tal de método POC, Soraya? Então, se você estiver chegando agora no canal, o método POC é um método que eu desenvolvi para você, mãe de adolescente, lidar melhor com o seu filho, tá? Então, muitas mães perguntam assim para mim: Soraya, como é que eu ajo com o meu adolescente em tal situação? Me risquei. E aí eu falo assim para as mães: não sei, depende. Depende do porquê ele tá agindo assim. Então, só sabendo o porquê ele tá agindo assim é que eu vou pensar em o que fazer e como agir. Então, hoje a gente vai entender os porquês. Por que meu adolescente não dorme na hora certa? Hoje eu vou trazer acho que uns 7, 8 porquês. E aí, baseado no porquê que ele dorme tarde, que aí eu vou pensar em o que fazer e como agir. Então, se é porque mudou o reloginho biológico dele, eu vou agir de uma forma. Se é porque ele tá ficando na tela até tarde, eu vou agir de outra forma. Então, dentro do mesmo tema, eu tenho várias formas de abordar. E eu só vou saber como agir se eu souber a raiz da questão, que é o porquê. E esse é o método POC. Então, o método POC a gente aplica para todas as situações aí que você não sabe o que fazer. Primeiro, a gente precisa saber a raiz da questão, para aí sim pensar em como agir. Ai, Soraya, mas como é que eu vou saber a raiz da questão aqui com meu filho? Conversando. Diálogo, que é a base de um bom relacionamento. Então, conversando, se aproximando do seu filho, você vai entender. E um passo antes. Você vem aqui e se prepara com as lives. Entendi, Soraya. Esses porquês são o que mais geralmente acomete aí o adolescente. Aí você se prepara e vai para essa conversa com seu filho. Aí vocês encontrando o porquê, aí vocês, de uma forma mais eficiente, vão pensar em o que fazer e como agir. Tá? Então vamos lá. Eu costumo abordar primeiro... deixa eu só fazer um resuminho aqui importante. Sono na adolescência é muito diferente do sono na infância. Então, seu filho está passando por uma transição fisiológica, normal, que faz parte aí da transformação. Então, até ontem, ele queria dormir cedo. 8h30, que delícia! Quantas crianças dormem 8h30? 8h30, no máximo 9 tá na cama, mas 6, 7 horas da manhã tava em pé. Tá? Esse é o padrão
da infância. De repente você começa a perceber que seu filho está querendo dormir 9, 9h30, 10. E consequentemente ele começa a acordar 6h30, 7. Então, na adolescência, esse reloginho biológico muda. Eles começam a entrar no sono mais tarde, acordar mais tarde e dormir mais. Tá? Então, para complementar essa live, eu tenho uma outra live que chama... Deixa eu só ver o título dela. Meu adolescente quer virar a madrugada acordado. Então, depois assista essa live que vai complementar essa aqui de hoje, tá? Então, não esquece que, como base, fisiologicamente, seu filho já tá mudando. Então, não adianta eu ficar esperando que meu filho vá dormir 8h30, 9 horas, que o corpo dele já não tá mais desse jeito, tá? Então, voltando onde eu tava, eu gosto de começar com alguns exemplos. Eu trago exemplos ou do curso, que é o método POC, das mães que vivenciam lá o curso, ou do consultório, tá? Eu vou comentar sempre, eu trago 3 exemplos, né, para exemplificar, pegou mal, né? Para, enfim, trazer, o que eu vou falar? Pro concreto, mas eu espero o comentário aqui de vocês. Então, vão comentando sobre o sono do filho de vocês, se ele vai dormir ou não no horário certo, que eu já venho aqui pro chat, tá? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe é... Eu tenho um adolescente que os amigos podem ficar no celular até de madrugada. Então, imagina a tentação desse adolescente de saber que todos os colegas estão lá conversando no WhatsApp a madrugada toda. Gente, que adolescente vai ter maturidade de falar, puxa, agora eu preciso dormir porque faz bem para a minha saúde, então eu vou desligar o meu celular e vou dormir para ir bem na escola amanhã. Não tem, gente. Eles não têm essa maturidade. Quem tem essa maturidade são os pais. A quem cabe tomar essa atitude é aos pais. Ou então tem um outro que tá namorando e a namorada tem livre acesso ao celular. Se a primeira situação já é tentadora, todos os amigos da sala conversando, imagina então a namorada. Gente, namorado e namorada nessa fase é a coisa mais importante. Se a namorada pode conversar até tarde, você acha mesmo que eu vou dormir cedo para ir na escola amanhã? Não vou. Não vou. Então, a parte do cérebro que traz essa maturidade de primeiro se controlar e de segundo enxergar as consequências, não está desenvolvida. Então, eles não vão desligar para dormir. E o terceiro foi um paciente que eu comentei também na outra live, que chegou no consultório branco, pálido, com cara de doente. E os pais nem se deram conta disso. Na hora que ele entrou, na hora que eu encontrei esse adolescente, eu falei, nossa senhora, passaram várias questões aqui, várias doenças na minha cabeça. O que esse menino tem? Pálido, cansado. E aí a gente sempre tem que começar a investigar o básico. Então ele estava indo dormir às 4 e acordando às 6 para a escola. Dá uma semana fazendo isso, esgota qualquer... Não precisa ser uma semana, 2, 3 dias, esgota qualquer organismo. Então, se os pais não estavam enxergando, imagina que o adolescente ia enxergar.
Então, o sono afeta a qualidade da saúde. Sobre sono não se discute, é saúde. Ah, mas meu filho não quer. Você precisa ter uma conversa com ele sobre isso. Existem questões na vida que a gente não discute e uma delas é saúde. E sono é saúde. Então você vai explicar o que eu expliquei aqui no comecinho da live sobre a mudança fisiológica dele. Vamos adaptar o horário. Lógico, eu não quero mais, né? Não espero mais dele que ele durma 8h30, 9 horas, mas vamos adaptar o horário pensando no horário que ele precisa levantar. Tá? E isso cabe aos pais, essa atitude. Não adianta, eu vou ler os comentários, mas eu tenho certeza que vai ter gente falando aqui. Meu filho não quer, ele não vai querer. E vocês vão entender com a live aqui, que ele não vai querer. E não cabe a ele isso, porque ele não tem o cérebro desenvolvido para isso. Cabe aos pais essa disciplina, tá? Eu vou ler os comentários, aí a gente aprofunda na live. Vamos ver. Oi, Cauê! Acabei esquecendo de te responder sobre aquele tema. Cauê, fica tranquilo, fica tranquilo. Cheirinho do Brasil, 18, 14 e 9 anos. Nossa! Você tem aí o comecinho, o meio e o finalzinho, não, mas tá quase no finalzinho aí da adolescência. Que delícia. Eu tenho 18, eu entendi. Adorei entender o POC, a Elmira falou. Faz todo sentido. Ah, que legal, Elmira. Que legal. Então, te convido a implantar na sua casa. Para várias questões, tá? Então, puxa, meu filho não tá estudando. Vamos aplicar o método POC. Porque aí, com a raiz da questão, eu vou conseguir ajudá-lo. Tenho aí umas 2 lives sobre isso. Meu filho... Bom, não vou ficar falando. Senão eu vou trazer vários exemplos e eu vou acabar desfocando. Mas a gente aplica o método POC para várias circunstâncias, tá? E aí a gente é mais efetivo, né? Ao achar a raiz do problema. A Driga falou assim, quer ficar no celular. A gente vai falar disso. 11 anos. Já? Com 11 anos já quer ficar no celular? A Gi falou, meu filho tem 12, estuda de manhã. Então, dá 21 horas ele tá dormindo. Ai, que bênção. Que bênção, Gi. A Dalva falou, em períodos de escola, ele até consegue ajustar o horário de dormir. Mas nas férias, Dalva, legal você ter comentado isso, porque eu não ia falar disso na live. Nas férias, eu não sou contra liberar. Aí é uma opinião pessoal, tá? Aqui em casa, eu não restringo horário durante as férias, tá? Chega uma hora que eles acabam até cansando de ficar, né? É assim, vamos arrumar. Quando eles se encontram todos, sobrinhos e enteados, todos ali estão na adolescência, a primeira noite eles querem ficar até, né? Vamos virar, né? Querem se extrapolar. Na segunda, também querem. Na terceira, eles já começam a cansar. E aí depois eles já começam a diminuir esse horário. E eu acho que nas férias tem que dar uma relaxada mesmo, tá? Só não pode esquecer que umas 2 semanas ali antes, a gente tem que começar já mexer nesse reloginho biológico. Por quê? Porque se ele, 1 semana antes de começarem as aulas, ele continuar acordando meio-dia e dormindo às 2 da manhã, ele não vai conseguir, né, de uma semana para outra encarar a escola, tá? Então, fazer essa transição aí 2 semanas antes de voltarem às aulas. Mas nas férias eu liberaria aí um pouco, né? Também não vai ficar até meio-dia acordado, né? Vamos lá.
Miguel falou, oi Soraya, tenho 14. Já tive pensamentos suicidas. Puxa, Miguel, sinto muito. Mas graças a Deus, melhor. Miguel, você conversou com a sua mãe sobre isso? Conta aqui pra mim. Mila falou, Mila, ela lá, né? É. Oi tia, ela lá, troquei de user. Lá, você troca muito de user. Tem dias que eu durmo às 7, 8 e 9. E tem dia que eu durmo meia-noite, 1 da manhã. Ontem eu dormi 1 da manhã e hoje eu tô com sono agora. Lá, o que aconteceu provavelmente? Sexta, sábado, domingo você deve ter ido dormir tarde. Foi dormir 1 da manhã. Aí teve que acordar às 6. Aí você dormiu quantas horas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dormiu 5 horas. Você, como uma boa adolescente, precisa aí de umas 8, 9, 10 horas de sono. Você dormiu 5. Agora você tá morta. Tá? Então você precisa entender aí quantas horas você precisa de sono. Cada um precisa de um tanto. Tá? Você precisa entender quantas horas você precisa de sono e fazer a contagem para trás. Ah, se eu preciso dormir 8 horas e às 6 da manhã eu preciso estar em pé, então eu vou dormir 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Opa, tem um parente meu aqui, Santana. A gente falou, meu filho tem 16 anos, dorme meia-noite, 1, 2 da manhã. Estuda integral. Estamos em uma luta para educar esse sono, mas realmente os adolescentes mudam muito. Muda demais o reloginho biológico. Mas meia-noite, 1, 2 da manhã, não pode. Na hora que você for conversar com ele, conversa sobre a mudança do reloginho, que eu conversei no começo, né? Então, eles acabam indo dormir mais tarde, acordando mais tarde, aumenta o período de necessidade de sono, porque está em crescimento, então eles precisam dormir um pouco mais. Mas tem um ponto-chave que mexe bastante com os adolescentes, principalmente os meninos, tá? O hormônio de crescimento, ele precisa, para ser produzido, a gente precisa estar dormindo. E não é dormindo em qualquer horário, é dormindo no horário de dormir, na hora que escurece, tá? Então, 10, 10 e meia, ele já tem que estar dormindo para produzir o hormônio de crescimento. E aí eu brinco assim com os meus adolescentes. Se não crescer agora, não vai crescer depois. Então, é uma escolha do adolescente também, tá? E crescimento é importante, né? Porque se a gente não crescer agora, realmente na fase adulta não vai crescer. Então vamos trazendo consciência aos adolescentes sobre a necessidade de dormir no horário certo, tá? Porque um adolescente uma vez me falou assim, mas tia, se eu for dormir às 4, ele estudava à tarde. E eu acho que era acordar meio-dia, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, isso. Se eu for dormir às 4 e acordar meio-dia, tudo bem, eu dormi 8 horas. Então ele falou, eu cumpri aqui a minha necessidade fisiológica. Então, não é só dormir por 8 horas. É também dormir no horário que precisa dormir, tá? Então, essas conversas a gente precisa ir tendo com o filho. Não é só falar para ele que tem que dormir cedo. É trazer a consciência para ele sobre essas importâncias, né? Aqui a gente falou, seus vídeos têm me ajudado muitíssimo. Ah, legal. A lidar com a fase da adolescência. Mudou muito o relacionamento de mãe e filho. Ai, que legal. Nossa, eu vou bater uma foto do seu comentário, porque pra mim isso é muito importante. Conta pra mim alguma coisa que você implantou de diferente. Pra mim é tão importante saber isso, gente. Ah, Soraya, eu pensava assim, agora eu entendi. Conta pra mim. Legal, obrigada por esse comentário, viu? Pra mim é um incentivo, né?
para eu continuar aqui na rede. Se eu recebo comentários assim, é um incentivo. Obrigada. Oi, Elisa. Oi, Ione. Beijos. A Cleia falou assim, nas férias deixo mais livre também. Gente, descansar, né? A Elisa falou, aqui nas férias as meninas não têm hora certa para dormir. Tem 10 dias, não, com 10 dias antes de voltar às aulas já entram na rotina, que é dormir às 21 e acordar 6h30. Muito bom, Elisa. Isso aí, muito bem. Nil falou boa noite. Zilda falou, qual é o melhor horário para adolescente dormir? Esse horário que eu falei. Primeiro a gente tem que ver que horas ele precisa acordar, fazer uma contagem regressiva. Porque, por exemplo, tem adolescente que precisa acordar às 5 da manhã. Então não adianta eu falar 10 horas. Então eu preciso saber que horas ele precisa acordar e quantas horas de sono seu filho precisa. Tem adolescente que com 8 horas tá bem, com 9 horas tá bem, e tem gente que precisa dormir 10 horas. Então tudo isso tem que ser levado em conta, tá? A Ione falou, vou ajustar o horário da minha filha. Haja vista, vai estudar pela manhã no próximo ano. Aí é mudança, hein, Ione? Precisa, senão eles dormem nas primeiras aulas. Simone falou, meu filho tem 17 anos. Às vezes acho que ele está ficando velho para ficar cobrando. Não, que ele está ficando velho para ficar cobrando o horário de dormir. Simone, eu também acho. 17 anos ele já tinha que estar com maturidade para isso. Mas ele só vai ter maturidade se você fez uma construção. Tá? Então, se você ainda não fez essa construção de explicar os porquês, de explicar sobre a fisiologia, de explicar sobre o hormônio de crescimento, tá? Sobre saúde, e orientá-lo sobre dormir, aí tudo bem. Aí ele realmente já tá com 17 anos, ele já tem que ter maturidade para isso, tá? Mas a gente tem que ter feito uma construção. A Zilda falou, a minha tem 12 anos e fica até 21 horas no celular. Zilda, se ela for dormir às 10, ficar até as 21, tudo bem. Agora, se ela precisa dormir às 21, aí já tá muito em cima da hora. O ideal é parar aí uma hora e meia antes, tá? Cauê falou, eu tive uma fase que eu ia dormir 7, 8, 9 horas da manhã. Sério, Cauê? E acordava 21, 22, 23. Era horrível, dava uma ressaca moral. Isso mesmo. O corpo não aguenta. Pra quem não sabe, o Cauê é um adolescente que nos ajuda muito aqui nas lives, tá? Então, ó, ele mesmo tá falando. Então, o que eles pensam? Dormir... Olha o Cauê, então. Dormia quantas horas? Mais de 10 horas, muito mais. Mas não adianta. Não adianta dormir de dia. Tem que dormir na hora que precisa dormir, tá? Me sentia um lixo, ele acrescentou. É isso aí, tá? O corpo não dá conta, gente. E eu sei muito bem disso porque por 10 anos eu tive que dar plantão. Nossa Senhora. Gente, desculpa, mas eu preciso comer uma maçãzinha. O Cauê completou aqui. Foi uma longa fase, mas foi durante as férias. Então, tá bom. Bom, tá, né? Então, é isso aí. Então, ir dormir às 9 da manhã também é muito, né? Aí foi muito, né, Cauê? Aí você viu que realmente nem nas férias fica bem, né? Então, que bom que você se deu conta disso. A Kate falou, deixar de falar sobre o seu dia e parar para escutar. Contar sobre o meu dia a ele. Porque a gente precisa desse tempo com eles. Muito bom fazer um momento família, né? Quando crescem não querem falar com a gente.
Muito bom. Momento família é muito importante. É a base do relacionamento com o filho. A Cláudia falou, o meu tem 16. Oriento sobre a importância do descanso. Tento controlar ele. Às vezes me estresso. Espero ajudar com a live. A Vilma falou, boa noite. Até porque nosso pai está no sono. Não, pera. Não entendi. Até porque nosso pai está no sono, não é isso? Vilma, não entendi. A Elisa falou, minha filha mais velha está na faculdade e é em outra cidade. Não tem como ela dormir na mesma hora. Por que não? Não entendi. Cláudia falou, mas eu vigio bem os horários. Muito bom. Cauê falou, mães, fiquem sabendo que dá uma ressaca moral no filho de acordar esse horário. Já perguntei a uma amiga que fazia isso também e ela falou que sentia essa ressaca moral. Obrigada, Cauê. É isso aí. Faz mal para a saúde. Afeta a nossa saúde, né? É isso aí. Depoimento de adolescente. Kate completou. Reclamava que a gente não deixava ele fazer certas coisas. Explicamos por quê. Ele não poderia fazer certas coisas, mas achei legal porque ele colocou o que pensava. Ah, que legal! Nossa, quantas transformações! Então vocês começaram, isso que você falou, começaram a ouvir mais, né? Ouvir o que ele tem para trazer e aí ele acaba, como consequência, ouvindo vocês, né? E aí vocês começam a entender o que ele pensava. Legal, muito bom. E ele também, né? Começou a entender vocês. A Vilma falou, passa sono, é muito ruim. O sono faz parte do nosso bem-estar. E a Kate completou, conversamos muito e foi uma boa aproximação. Muito bom, obrigada. Oi, Aurilene, boa noite. A Elisa falou, ela estuda e trabalha. A Dani falou, meu filho tem 14 anos, só quer dormir meia-noite e fica... Deve ser rolando na cama. Rolando na cama é preocupante. Se ele tá celular desligado e tá rolando na cama, alguma coisa tá acontecendo. Tá? Porque a adolescente dorme rápido. Então precisa aplicar um método POC e entender o que tá acontecendo com o seu filho. Tá? Aplicar o método POC aí pra pensar o que fazer e como agir. Tá bom? A Elisa falou que ela vai de ônibus para a faculdade. Tá bom. Então vamos lá. Agora então vamos entrar nos porquês. Então lembrando. Na live a gente aborda os porquês, tá? Então hoje a gente vai abordar por quê? Por que meu adolescente não quer dormir na hora certa? Para ir, baseada no porquê, você pensar em o que fazer e como agir com o seu adolescente. Tá? Então hoje eu vou trazer alguns porquês para te preparar para a conversa com o seu adolescente. Então, vamos lá. Desculpa, gente, eu realmente tô precisando comer, tá? Então vamos lá. Por que, Soraya? Por que meu adolescente não se policia para ir dormir na hora certa? Ele já sabe que precisa. Por que ele não se policia? Então vamos conversar. Já falamos aqui na live. Falta de maturidade no autocontrole. Então ele não consegue priorizar o que é importante. Ele não sabe dar valor para o que é importante. Porque a parte do cérebro que é responsável por isso não está desenvolvida. Então a base de tudo é isso. Ele ainda não tem maturidade para ter essa decisão, tá? E ele vai conquistando aos poucos durante a adolescência essa maturidade. À medida que o cérebro vai desenvolvendo, ele vai conquistando essa maturidade. Por isso que essa construção tem que ser feita logo cedo, ali no começo da adolescência,
para ele ir desenvolvendo a maturidade, o entendimento, para quando tiver mais pro fim da adolescência, ele já conseguir andar, caminhar sozinho, tá? Então, no começo ali, ele não tem maturidade para isso, tá? 2, eles querem, nessa fase, coisas que tragam prazer imediato. É uma necessidade do cérebro, essa busca de prazeres imediatos. Então, para ele, é muito mais interessante ele assistir uma série que dá um prazer, ele jogar, que dá um prazer, ele entrar no WhatsApp para conversar com a namorada, que dá muito prazer, do que dormir. Então, ele vai fazer o que o corpo dele pede, que é o prazer imediato, tá? Então, 2, recompensas imediatas, ele vai por essa busca. 3, não consegue regular o reloginho biológico de uma hora para outra. Então, Soraya, meu filho tá dormindo às 2 da manhã e a gente bateu um papo sério com ele e falamos que a partir de amanhã ele tem que dormir às 9. Se você colocar seu filho, se ele tá dormindo hoje às 2, se você colocar seu filho às 9 da noite para ele dormir, ele não vai dormir. Ele vai ficar rolando na cama e aí ele vai falar, viu? Eu não tenho sono, não adianta nada. Não, não é isso. É que se o meu corpo tá acostumado a ir dormir todo dia às 2 da manhã, eu tenho que fazer uma mudança gradual. Tá? Então, cada vez eu acordo 1 hora mais cedo e vou dormindo mais cedo. Pouquinho. Não é de 1 hora para outra achar que ontem eu ia dormir às 2 da manhã e agora eu vou dormir às 9. Não consegue. Então, essa mudança aí do reloginho tem que ser gradual, tá? Então, era o 4, né? Não, era o 3. 4. Se o ritmo da casa for noturno, dificilmente seu filho vai dormir. Então, a casa precisa parar. Eu tenho muitos pais que vão dormir 1 da manhã, gente. Não tem como o filho dormir. A casa tá em movimento, você acha que ele vai dormir? Não vai. E outra, ele vai seguir o seu modelo. Então, a casa precisa mudar os hábitos. A casa que eu digo, o pai e a mãe. E os irmãos, lógico, tá? Então, arrumar o horário da família, tá bom? Esse é o 4, né? 5. Ele não consegue enxergar ação e consequência. A parte do cérebro que traz essa noção para ele não está desenvolvida. Então, ele não consegue, como é que fala? Ligar que a falta de sono mexe com o humor, esses joinhas, mexe com desempenho na escola, mexe com a saúde. Eles não conseguem enxergar isso, nem tem maturidade para isso, tá? Então eu tenho que ir mostrando para ele, olha filho, olha como mexe com o seu humor. Olha como você fica irritado, olha como você fica mais choroso, olha como cada um vai ter um jeito de reagir. Olha como afeta a sua escola, tá? Então a gente vai mostrando pro filho, porque ele não consegue enxergar isso. Então, 5, né? 6. Excesso de estímulos. Então, se ele tem WhatsApp ligado, Spotify ligado, joguinho ligado, com esse monte de estímulo, o corpo não desliga não. O corpo não consegue descansar. Tá? Então, se eu tenho vários estímulos externos, não desligo, tá? Então, estímulos externos é o número 6. 7, que é o que eu comentei agora aí, lendo os comentários de vocês. Ansiedade e mente inquieta. Então, se o filho tem alguma preocupação,
Preocupação com nota, preocupação com a namorada, preocupação com os amigos, está passando por um bullying, os pais estão se separando, os pais brigam demais, os irmãos brigam demais, enfim. Com alguma preocupação, aí ele vai ser aquele adolescente que vai deitar e vai demorar para dormir, porque ele vai ficar pensando no que está acontecendo. Tá? Então, se o seu filho está com dificuldade para dormir, a gente precisa conversar com o filho e perguntar o que fica passando ali na cabeça dele enquanto ele não dorme, para a gente ir entendendo a raiz da questão para poder ajudar em o que fazer e como fazer de forma efetiva, tá? Esse era o 7. 8 todo mundo já sabe, né? A luz azul do celular, do tablet, do computador, enfim, das telas interfere no sono, né? Então a gente não entra no sono se tem a luz azul. Então, meu filho fica no celular até as 10 para dormir às 10. Não vai dormir, gente. Não vai dormir. O corpo não entra no sono. Tá? Então, precisa tirar o celular 1 hora e meia antes. Tá bom? Mas eu falo para ele desligar. Ele não vai desligar sozinho. Tem que ter regras. Limite é dar amor. Tá? E adolescente precisa disso para se sentir seguro, tá bom? 8, né? A gente tava 9 agora. Maus hábitos de sono. Então tem muito adolescente que quer dormir a tarde toda. É normal o adolescente ter um sono à tarde, tá? Como eu falei, eles estão crescendo, então eles precisam de mais sono. E às vezes chega da escola e tem muito sono. Só que se ele dormir ali 15 minutos, no máximo meia hora, ele já está recomposto. Então, pode tirar um cochilinho à tarde? Pode. 15 minutinhos, 20, no máximo meia hora. Passou disso, já começa a afetar. Afetar tudo. Afetar todo o metabolismo e o sono. Então, eu tenho muitos adolescentes que dormem 3, 4 horas no período da tarde. Aí não vai conseguir dormir na hora que precisa dormir. Tá? Então, maus hábitos de sono afetam o sono noturno. Tá muito cansado? Tira um cochilinho de 15 minutos, no máximo meia hora à tarde, tá? Para não afetar o metabolismo e não afetar o sono da noite. Tá bom? É isso. Esses foram os 9 itens que eu achei que eram importantes eu trazer aqui durante a live. Então, Soraya, entendi que com a live meu filho tá ficando com... Não, nada de dedinhos. Tá ficando com o celular até as 10 e precisa dormir. Como é que eu ajo? Então, agora que eu entendi que a raiz da questão é que é a luz azul, então como é que eu vou... O que eu vou fazer? Vou tirar o celular dele 1 hora e meia antes. Como eu vou agir? Vou conversar sobre todas as questões que a gente conversou aqui na live. Vou explicar sobre a luz. E vamos fazer um combinado sobre o horário que ele vai dormir. Tá? Então, para cada porquê, uma forma de o que fazer e como agir. Tá? Então, vocês estão preparados agora com os porquês que a gente trouxe aqui na live. Agora vocês vão conversar com o filho de vocês para entender o que está afetando o sono deles, tá? Mas ciente de que eles precisam desse apoio dos pais para dormirem na hora certa, tá? Não, deixa eu pôr meu óculos que agora eu vou voltar aqui pros comentários. Vou ler aqui os comentários finais. Onde é que eu tinha parado?
Achei, tinha parado na Dalva. Esse comentário da Dalva foi muito bom. Às vezes vemos eles maiores que a gente, e é isso mesmo, né? Eles crescem mais que a gente e acabamos confundindo maturidade com tamanho. Muito bom esse comentário, Dalva. Ela falou assim: o meu chegou a pensar que sofria de insônia porque não conseguia dormir. Eu expliquei que era por conta de acordar tarde. Muito bom, é isso aí. Então eles não conseguem enxergar aqui. Ai, puxa, tô acordando 10 da manhã. Aí se a gente pensar que ele precisa dormir, faz de conta 8 horas, ele vai dormir às 2. Aí ele acha que ele tem insônia. Não, é porque tá acordando super tarde. Então tem que ir ajeitando isso de pouquinho em pouquinho. Muito bom. E ele falou assim: minha irmã, não, a minha tem 15, mas fica lutando contra o sono, seguindo esses prazeres imediatos. Mas se eu colocar ela pra deitar na minha barriga, ela apaga. A Dalva falou: por um tempo achei que ele, acordando com sono, iria aprender na noite seguinte. Mas não aprende. É isso mesmo, Dalva, que nem eu contei do meu paciente, que chegou branco no consultório. Então, ele já tava afetando a saúde dele e ele não conseguia conectar uma coisa com a outra, tá? Então, ele não consegue entender que como ele estava dormindo tarde, estava afetando a saúde, afetando o humor, entendeu? Eles não conseguem essa conexão. E outra, como eles buscam prazeres imediatos, mesmo tendo essa conexão, ele vai continuar fazendo, tá? Ela completou assim: acredito que a minha tá nesse estágio dos estímulos. Ela escuta muita música. E aí eles ficam lá curtindo a música, né? Como ele falou, tenho que acordar muito, não sei se é cedo. E quando eu chego, eu não posso dormir de tarde. O que eu fiz hoje? Dormir. Então, Cauê, mas aí cai naquela questão que eu te falei. Que eu falei aqui na live, né? Você dormiu das 3 às 9, aí não consegue dormir, não consegue dormir à noite direito, né? Mas eu não entendi por que quando você chega não pode dormir. Não pode dormir à tarde, né? Então você precisa dormir mais cedo, né? Não tem jeito. Melissa falou: eu tenho dificuldade para dormir e vou dormir de madrugada. E já tenho que acordar para ir para a escola. E tento dormir depois das 9. Melissa, me fala quantos anos você tem e que hora você tem que acordar. Cauê falou: você falou muito de adolescente e crianças dormirem esse horário. E adultos podem dormir mais tarde? Não. É a mesma coisa, tá? Também afeta o reloginho biológico. Mas o adulto, ele tem menos necessidade de quantidade de sono, tá? E aí varia. Então, por exemplo, o meu marido, ele precisa ali de 5 horas de sono. Eu preciso de 7 horas e meia, 8 horas. Então, o adulto, ele precisa encontrar quanto tempo ele precisa de sono. Tem adultos que com 4 horas eles já estão bem. Tá? Então, o adulto, ele tem menos necessidade de sono noturno. Mas ele precisa também dormir no horário correto, tá? A Mel falou assim: tenho muita ansiedade e fico com problemas para dormir e acordar. Então, Mel, por que você não está conseguindo dormir? A raiz da questão é a sua ansiedade. Então, enquanto você não trabalhar a sua ansiedade, você não vai melhorar o seu sono. Tá? Então, a raiz da questão é a ansiedade. E aí precisa trabalhar a ansiedade para conseguir dormir melhor, tá?
Tenho dificuldade para prestar até. Eu acho que é prestar atenção, né? Fabiana falou boa noite. Atenção nas aulas. Então, se a gente aplicar o método POC só com os seus comentários, a raiz da questão aqui é essa ansiedade. A gente precisa trabalhar essa ansiedade para melhorar o sono e, como consequência, melhorar o seu desempenho escolar. Então, meu filho tá indo mal na escola. Faz de conta que a Mel tá me falando, a mãe da Mel tá falando isso pra mim. A Mel tá indo péssima na escola. Já dei bronca, já fiz não sei o que. E não adianta, ela continua indo mal na escola. Por quê? Porque não trabalhou a raiz do problema. A raiz da questão aqui da Mel é a ansiedade. Então a gente precisa trabalhar essa ansiedade, ver de onde está vindo, que tipo de ajuda ela precisa para trabalhar a ansiedade e aí, como consequência, melhorar o sono e, como consequência, melhorar o desempenho escolar, tá? Famoso mimimei. O Cauê falou. Dormidinha tarde só hoje. Então tá bom. A Renata falou, meu filho de 12 anos fica dizendo que é o único da sala que dorme mais cedo. E reclama que ele não pode. E os outros podem dormir tarde. Renata, então fala pra ele que graças a Deus ele tem pais que se importam com ele. Tá? Muitos desses que eu falei aqui nos meus exemplos, de adolescentes que podem ficar na madrugada, são pais que não estão nem aí para os adolescentes. Tá? Fabiana falou, poderia me explicar se melatonina é bom para regular o sono de adolescente? Fabiana, eu sou homeopata, tá? Eu só trabalho com homeopatia. A melatonina, ela ajuda a entrar no sono, mas não regular o sono, tá? E eu não uso melatonina, eu sou a favor da homeopatia, lógico, e da disciplina, tá? A adolescente não tem idade para começar já a tomar remédio, né, gente? Vamos corrigir o que tá... Corrigir os porquês, tá? E tenho que acordar 6, mas acordo 6h40. Então, mas por mais que você esteja tentando, a raiz da questão não está sendo a falta de disciplina. A raiz da questão é a sua ansiedade. Precisa trabalhar a ansiedade, tá? Você está se empenhando, né? A gente falou, além de trabalhar dessa forma que você está orientando dentro dos aspectos citados, pode dar um chá tipo camomila para ajudar também? Camomila é um medicamento. Por exemplo, na homeopatia a gente tem um medicamento chamado camomila. Então, se eu começo a dar o mesmo chá todas as noites, o meu adolescente começa a ter sintomas do chá. Então, não esqueçam que essa história do é natural, não faz mal. Se eu der todos os dias o mesmo chá, eu começo a fazer sintomas do chá. Então, se eu der um chazinho hoje, o outro tipo amanhã, outro tipo depois de amanhã, tudo bem. Agora, se eu der o mesmo chá, a gente começa a fazer sintoma, tá? A falta do sono pode afetar o ciclo menstrual? Pode afetar todo o metabolismo. Ou vice-versa, a minha filha tem 13 anos com o ciclo bagunçado desde agosto e o sono bagunçado também. Pode ser, Débora, mas eu não posso te afirmar isso com a rede social, tá? Então, o ideal é você buscar seu médico de confiança para ver o que tá acontecendo, tá bom? Respondeu minha pergunta, a gente falou, obrigada a você. A Mel falou, obrigada por me explicar, gosto muito de você, se cuida. Mel, se você tiver alguma dúvida sobre adolescência, me manda uma mensagem que eu produzo o vídeo para você, tá bom? Gente, então a ideia da live é trazer para vocês os porquês para preparar vocês pais para conversarem com seus filhos. E aí, encontrando a raiz da questão, pensar em o que fazer e como agir,
tá? Lembrando que o seu filho espontaneamente não vai dormir na hora que ele precisa, porque ele não tem maturidade nem controle para isso e nem consegue enxergar as consequências de não dormir. Então essa é uma responsabilidade dos pais. Assista a live de novo, entenda os porquês e explique para o seu filho os porquês. Por que existe essa necessidade de dormir na hora certa? Explique que com saúde não se discute. E encontre junto com o seu filho um acordo de que então vamos a partir de hoje, né, dormir tal hora para acordar tal hora e seguir bem e com saúde, tá bom? Gente, é isso. Deixa eu só ver aqui. Acho que a Mel tinha mandado um ok, né? Nossa, não sabia do chá. Adulto também? Todo mundo, Elisa. Bebê, adulto, criança, todo mundo, tá? Obrigada, doutora, por responder minhas dúvidas. Nada. Ione falou, obrigada por contribuir sempre com essas mães aflitas. Obrigada, Ione. Muito necessária essa live. Obrigada, Cleia. Então, para quem tá chegando agora no canal, todo dia tem vídeo, tá, gente? E esses vídeos são produzidos com a ajuda dos pais. Então, pai tem uma dúvida, mãe tem uma dúvida, me manda inbox. Soraya, eu tenho um filho de tantos anos e tô passando por tal coisa. E aí eu produzo o filho, pelo amor de Deus. E aí eu produzo o vídeo para você, baseado na sua dúvida, tá bom? E vocês me ajudam mandando dúvidas, porque aí chega uma hora que esgota a minha criatividade, né? Então, se vocês me mandarem, vocês me ajudam trazendo sugestões, né? Nossa, me ajudam muito. E segunda-feira, às 19h30, a gente tem essa live Adolescer, que eu trago aqui os temas tanto físicos quanto emocionais, essas transformações desse momento do adolescer, tá bom? Deixa eu só ler aqui os últimos comentários de vocês. Juliana falou, meu tem 14 anos, dá trabalho para dormir, dorme às 4 da manhã. Como fazer? Assista a live, encontre o porquê, converse com ele e comece essa mudança gradual, tá? E assista a outra live também que eu falei. Meu adolescente quer virar a madrugada acordado. Também vai te ajudar. Oi, Sheila. Tudo bem? A gente falou Rio. Que isso, doutora? Eu acho que é da criatividade. Cauê, é sério? Chega uma hora que cabeça pifa. Precisa de ajuda. Que a gente falou, obrigada por toda a contribuição. Amo sua vida. Nossa, que profundo. Obrigada. Você é incrível. Boa noite. Obrigada, Elisa. Soraya, eu não sei se vou conseguir te ajudar com aquele vídeo sobre... Cauê, desencana. Fica tranquilo. Só a sua sugestão já foi muito boa. E agora eu vou ver como é que eu organizo essa live. Obrigadão pela ajuda. Gente, muito obrigada por participarem. Grande beijo. Bom descanso. Tchau, tchau.